acompanhar. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós sabemos sempre quando se fala de relacionamento, sabemos que existe uma grande dificuldade, né? Sempre quando nós nos unimos, quando nós nos reunimos, é muito bom, mas às vezes alguns problemas podem surgir, dificuldades. E existem pessoas que estão olhando tanto para esses problemas, para essas dificuldades, que preferem se afastar, viver na sua solidão. Existem pessoas que acreditam que podem viver a fé, né, sem igreja. Não vou participar de igreja nenhuma, eu vou lá falar com meu Deus, orar. Mas acredito não, tenho certeza que essas pessoas que têm essa opção, elas acabam se afastando de Deus. Porque nós podemos e devemos aprender de Deus à medida em que nós nos aproximamos mais do Senhor e da casa de Deus. Esse texto, embora muito curto, ele traz uma mensagem especial para nós, um incentivo, mostrando uma grande realidade que nós não podemos perder de vista. É muito bom, é agradável viverem unidos os irmãos. Cântico de romagem de Davi. Naquela época havia um grande culto e aquelas pessoas 3 vezes por ano, né, saíam de diversas localidades e se dirigiam a esse culto em Jerusalém. E esses chamados cânticos de romagem são salmos, cânticos que eles iam cantando pelo caminho, caminhando. Expressa uma grande realidade para eles, porque eles sentiram o que era a divisão entre os irmãos, divisão, guerra entre os irmãos, tribos separadas. E agora nós percebemos eles unidos, cantando, louvando a Deus. Essa união do povo de Deus, ela é diferente do que qualquer outra união. Você pode pensar aí num grupo, né, que se reúne para fazer alguma atividade física, um grupo que se reúne como um tipo de trabalho, né, um professor, ou um cantor, seja o que for. Essas uniões são boas, mas elas acabam sendo também um tipo de separação, que você se une no seu grupo. A igreja é o único lugar que você realmente tem uma união entre todos os tipos de pessoas, porque a nossa união está relacionada com Deus, com o nosso Deus. Nós não temos muito o que falar aqui, né? Bom e agradável. O que é uma coisa boa, agradável? É algo que realmente nos traz alegria, nos traz prazer. Eu creio que nós podemos dizer isso. Esse dia que nós nos reunimos aqui na casa de Deus, muito bom, podemos cantar louvores ao Senhor. É muito bom nós podemos juntos aprender da palavra de Deus, servir a Deus. Aqui temos 2 comparações. Essas comparações para nós não são muito propícias, né? Pois nós não vivemos nesse tempo. Mas nós podemos entender um pouquinho. A primeira comparação no versículo 2 diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A comparação do que, irmãos? Da vida de união do povo de Deus, dos irmãos vivendo em união, comparado com a unção do sacerdote,
Algumas coisas que podemos lembrar aqui, quando se fala de um óleo aqui não era um qualquer óleo, era um óleo especial, que era usado somente para essa unção, um aroma cheiroso, né? Gostoso, diferente, e era um momento muito especial, uma fragrância agradável. Quando se fala que desce, né, é jogado sobre a cabeça e desce para a barba e desce para a gola de suas vestes, aqui se fala sobre um óleo que era jogado em abundância. Então ele vai percorrendo todo o corpo, começa na cabeça, desce e não para aqui, não, passa pela barba, passa pelo corpo todo. E esta gola de suas vestes, a gente poderia pensar numa gola aqui, mas está relacionada lá no pérmeas, no final, a bainha lá de baixo. Todo esse óleo derramado. Comparações que podem ser para nós a união dos irmãos como algo precioso, algo caro, algo específico, algo agradável no sentido do perfume, né? O perfume é algo agradável quando você passa aquele perfume gostoso, né? É bom sentir esse cheiro de perfume. Mas principalmente a gente percebe que essa comparação dos irmãos viverem unidos está relacionada a esse óleo que percorre totalmente a Arão. Então essa união ela vai como se vindo, né? Vem dos céus, vem de Deus, e ela passa por todos. Todos nós podemos experimentar essa união. Em Cristo nós podemos sentir essa união. E não é todos presbiterianos, né? Não é todos do Jardim Maringá. É todos os crentes, aonde nós estivermos. Como é bom a gente ter essa experiência de ir em outros lugares, conhecer outros irmãos e dizer: é bom estar aqui com vocês. Sabemos que existem pessoas diferentes, cantam músicas diferentes, falam da palavra de Deus diferente, mas desde que essa diferença não seja ferindo a veracidade da Bíblia, a doutrina da palavra de Deus, é muito bom estar com esses irmãos diferentes. É muito bom servir a Deus. A outra comparação aqui é o orvalho. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Interessante que Hermon está no norte, é o monte mais alto que pode ser visto, né, à distância. E esse monte Sião, ele é um monte que está a quilômetros de distância, é um monte mais baixo. E a gente pode entender, mas como que o orvalho do Hermon desce sobre os montes Sião, sobre o monte Sião? A comparação aqui é que esse mesmo orvalho que está lá no Hermon é o orvalho que está, vamos dizer assim, num monte de destaque, num monte mais bonito. É o mesmo orvalho que está lá no monte Sião. Falando sobre a unidade, sobre a união dos irmãos. O orvalho que representa a vida, que representa essa renovação da vida, ele está em toda a igreja, todo lugar, em todos nós. Então não há diferenciação, não há um mais importante do que o outro. Esse está em todos nós. Essa é a ideia da unidade aqui. O orvalho, símbolo do poder de Deus, símbolo da vida, símbolo da renovação, ele está em todo lugar. O versículo ainda diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde, irmãos? Aonde os irmãos estão vivendo unidos. É o fechamento do versículo 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós buscamos esta união do Senhor, humildade, né? Buscando perdão, quando nós temos a igreja como um lugar que realmente Jesus fala conosco, o Espírito Santo transforma o nosso coração, nós conseguimos sentir esta união.
e nós somos abençoados. Nós não somos abençoados porque apenas nos reunimos, né? É sempre bom a gente lembrar a diferença de reunião como união. Podemos vir, entrar na igreja, sair da igreja, reunir e nada acontecer. Mas, irmãos, Deus, de forma especial, né? A presença de Deus vem sobre nós. E quando nós temos esse mesmo pensamento, quando nós estamos unidos num trabalho, servindo ao Senhor Jesus, nós somos abençoados. Nós somos enriquecidos. Precisamos disso, precisamos buscar a presença do Senhor mais e mais nas nossas vidas. Hoje cedo nós estudamos uma lição em Zacarias 4, a classe de adultos, e ela fala muitas coisas a respeito da igreja. A igreja aos olhos de Deus. Eu achei interessante essa diferença. A igreja aos olhos de Deus, lá fala que a igreja aos olhos de Deus é abençoada pela força do Espírito Santo de Deus. Ela é luz para o mundo. Às vezes nós esquecemos disso e temos uma visão da igreja aos nossos olhos, pecadores. E nós olhamos a igreja no ponto de vista dos nossos problemas, das nossas necessidades, dos nossos desejos. Esquecemos que nós devemos olhar a igreja no ponto de vista de Deus. A igreja é uma comunidade de adoração, de serviço, onde nós somos alimentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Até mesmo esta união, irmãos, que pode parecer impossível, ela é capaz. Vocês perceberam que as duas passagens falam de algo de cima para baixo, o óleo precioso da cabeça que desce, também fala do orvalho de cima que desce, do Hermon ao Monte Sião, o mesmo orvalho. Essa união que Deus nos dá pelo Espírito Santo de Deus, ela vem de cima, ela vem dos céus. Ela é possível pela graça divina. 2 Crônicas 30:12 diz: já em Judá a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. A mão de Deus é que está sobre a sua igreja, e ela é capaz de nos unir. Diferentes, irmãos, todos nós somos diferentes, muito diferentes. Se há dificuldade de comunicação até entre os mais parecidos, os iguais, imagine entre os diferentes. Mas é isso que Deus faz, porque aqui ninguém está na igreja para defender o seu pensamento, a sua forma de pensar, de agir, mas nós estamos aqui com o propósito de servir a Deus. Ele nos dá o mesmo pensamento. Jeremias 32:39 diz a mesma coisa: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida. Essa união perfeita, completa, que vem de Deus. Então, irmãos, diante dessa mensagem, nós precisamos entender que a união, a presença de Deus, é algo bom, é algo agradável. Se nós temos essa visão, nós também precisamos então buscar mais e mais esta presença, estar presente, estar buscando mais a união. Ou seja, precisamos desejar mais essa união. Devemos orar pedindo que Deus tire de nós, né? Muitas vezes parece que uma intenção de desunir, de descobrir pontos que não se encaixam. Nós devemos estar cientes dos pontos, dos problemas, mas procurar unir essas pontas, não acusar uns aos outros, mas buscar a união, servindo a Deus. Esta união, a bênção do Senhor é ordenada aonde há esta união. Que bênção é essa, irmãos? A bênção de nós comungarmos da presença de Deus, a bênção de nós podermos receber o conhecimento de Deus, a verdade de Deus,
A bênção do fortalecimento para a nossa vida, para as dificuldades que nós enfrentamos diariamente. O quanto nós passamos por dificuldades, o quanto nós somos fracos, diante das situações que nós vivemos. Onde nós vamos encontrar força senão no Senhor? Senão nesta unidade com os irmãos. Nós precisamos atentar para essa necessidade de relacionamentos saudáveis. Mesmo porque, irmãos, a igreja só vai poder trabalhar, só vai poder crescer quando nós estivermos caminhando como uma engrenagem, juntos. Pensando juntos. Nós elegemos líderes, nós trabalhamos junto com nossos líderes. E no mesmo propósito servimos a Deus. Devemos estar atentos aos trabalhos da igreja, às programações. A igreja não deve viver de muitas programações o tempo todo, concordo com isso, mas também não podemos não estar em nada, participar de nada. Precisamos estar firmes, juntos. E eu creio que, irmãos, que essa união é tão importante, tão primordial, porque é somente através desta união que nós podemos evangelizar, que nós podemos mostrar Jesus para os outros. Através de estarmos juntos, de demonstrarmos amor, nós vamos assim poder cumprir a nossa missão de levar o Evangelho a outras pessoas. O reverendo Hernandes, falando um pouquinho sobre a igreja, um dia ele disse que existem 3 tipos de igreja em relação ao visitante: a igreja hostil ao visitante, a igreja simpática ao visitante e a igreja voltada ao visitante. Uma outra colocação de um chamado movimento de crescimento de igreja diz que 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos. Uma pessoa decide-se por uma igreja pela acolhida que lhe é dada. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não faz amizades. O cristianismo é relacionamento. Então nós precisamos, irmãos, ser mais simpáticos, voltados uns aos outros. E como que você vai ser uma igreja voltada ao visitante se você não consegue ser voltado ao irmão que está do lado? Não vou mandar para você olhar para o irmão do lado e abraçar o irmão do lado, mas independente de você abraçar o irmão do lado, preciso estar voltado ao meu irmão, não ter timidez de me envolver com o meu irmão, de me aproximar do meu irmão. A saúde da igreja está nessa união em que nós precisamos ter uns com os outros. A igreja é o lugar que tira a nossa solidão. Talvez você não tenha muitos amigos, talvez você não seja casado. Saiba que você tem uma família. Que família é essa? A sua igreja. Nós temos que ter liberdade entre os irmãos, conversar com os irmãos, nos aproximar mais dos nossos irmãos. Essa igreja unida, ela vai ter mais condição de se aproximar do visitante, que é, entre aspas, o estranho. Precisamos nos voltar mais, ser simpáticos uns aos outros, ser simpático àqueles que nos visitam. O que tem nos afastado da comunhão? Lembre-se que a igreja não deve ser olhada conforme o prisma dos meus problemas, das minhas dificuldades. A igreja deve ser olhada conforme o que ela é, conforme o que aprendemos na palavra de Deus que ela é. Devemos nos alegrar muito, irmãos, por podermos viver num mundo de tantas discórdias, de tanta desunião, e podermos ter paz uns com os outros,
em Cristo Jesus, na presença de Jesus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que tipo de crente eu tenho sido? A igreja é uma família onde nós temos nosso pai, onde nós somos irmãos. O nosso tema do ano fala sobre isso, né? A igreja é uma família. E nós somos uma família nas mãos de Deus. Quem que é o pai? Nosso Deus. Somos unidos, somos família, um só povo, povo de Deus. A igreja para nós então tem que ser esse lugar de adoração, de união. Que Deus nos ajude a não olhar a igreja como um clube, como um lugar que talvez eu pague uma mensalidade e vou lá de vez em quando, ou um supermercado onde eu vou comprar aquilo que eu gosto, ou uma casa de shows onde eu sou um espectador. Mas a igreja para mim deve ser um local de adoração, de união, e a gente possa ter mais e mais essa liberdade. Deus nos dê essa capacidade. A lição de hoje cedo fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que está alimentando a igreja. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que parece impossível se torna possível na presença do Senhor. Deus quer que nós estejamos quebrando talvez a frieza, as barreiras de união, possamos nos aproximar mais uns dos outros, participando dos trabalhos, conversando mais uns com os outros, participando das reuniões na casa, oferecendo a nossa casa para nos reunirmos, sendo a cara da igreja. Hoje cedo nós falamos que no próximo sábado a nossa igreja estará recebendo o presbitério de Itapeva. Várias igrejas do nosso presbitério, nós teremos aqui um treinamento. E que igreja vai receber? A igreja presbiteriana do Jardim Maringá. Não é o pastor, não são os diáconos, é a igreja, cada um de nós. Então nós temos que exercitar essa nossa união, esse nosso trabalho, estar aqui, juntos. Se for necessário abrir uma porta, abra a porta, você é a igreja, você que está recebendo. Se for necessário cumprimentar alguém, receba, você é a igreja. Como é bom podermos ser a igreja do Senhor Jesus. Servir. É muito bom servir a Deus. E assim, irmãos, nós possamos estar todos comprometidos com o reino de Deus. As coisas que são amáveis, irmãos. Esse mundo tem tanta coisa, pouco se aproveita, irmãos, para não dizer nada. E nós temos diante de nós grande tesouro, que é a igreja do Senhor Jesus. Um lugar abençoado, um lugar que o Senhor Jesus sustenta, mantém. E é na igreja do Senhor Jesus que nós temos que nos apoiar. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelos cânticos, te louvamos, ó Pai, por cada pessoa que está aqui, ó Deus. O Senhor tocou no coração de cada um para vir hoje aqui, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja falando aos nossos corações, fortalecendo cada um de nós, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra, para crescermos nos Teus santos projetos, ó Deus, para servirmos ao Senhor. Ó Deus, tire de nós qualquer inimizade, que nós estejamos levantando novos muros onde o Senhor derrubou, que nós possamos estar juntos, ó Pai, lembrando que o nosso propósito é servir ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que nos falou mais uma vez nessa noite, e que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo neste momento, ó Pai, e vamos participar da ceia do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.